circuitos elétricos de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff foi um físico muito conhecido por suas contribuições científicas. Nasceu em Königsberg, na Prússia. Filho de Friedrich Kirchhoff e Johanna Henriette, graduou-se na Universidade de Königsberg em 1847, onde participou dos seminários de Física e Matemática sob a direção de Franz Ernst Neumann e Friedrich Julius Richelieu. Casou-se com Clara Richelieu em 1857, filha de Friedrich Julius Richelieu. No mesmo ano, mudou-se para Berlim, recebendo o posto de catedrático em Breslau, atual Wrocław, na Polônia. Leis de Kirchhoff para circuitos elétricos. Formuladas em 1845, essas leis são baseadas no princípio da conservação da energia, no princípio de conservação da carga elétrica, e no fato de que o potencial elétrico tem um valor original após qualquer percurso em uma trajetória fechada. As leis de Kirchhoff são empregadas em circuitos elétricos mais complexos, como, por exemplo, circuitos com mais de uma fonte de resistores estando em série ou em paralelo. Para estudá-las, vamos definir o que são nós e malhas. Nó é um ponto onde 3 ou mais condutores são ligados. Malha é qualquer caminho condutor fechado. Primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. Em qualquer nó, a soma das correntes que o deixam é igual à soma das correntes que chegam até ele. A lei é uma consequência da conservação da carga total existente no circuito. Isso é uma confirmação de que não há acumulação de cargas nos nós. Segunda lei de Kirchhoff, lei das tensões ou das malhas. A soma algébrica da diferença do potencial elétrico em um percurso fechado é nula, ou seja, a soma de todas as tensões no sentido horário é igual à soma de todas as tensões no sentido anti-horário, ocorrido numa malha igual a zero. Características de um circuito em série. O circuito em série apresenta 3 características importantes. Primeira, fornece apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica. Segundo, a intensidade da corrente é a mesma ao longo de todo o circuito em série. Terceira, o funcionamento de qualquer um dos consumidores depende do funcionamento dos consumidores restantes. Primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Esta lei é chamada de lei dos nós, pois em um circuito elétrico é comum existir um ponto comum entre 3 ou mais condutores. Este ponto é chamado de nó. Vejamos a ilustração abaixo. A primeira lei de Kirchhoff afirma que a soma das intensidades das correntes que chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes que nele saem. É o que explica a figura acima. I1 é igual a I2 mais I3. Segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas. Esta lei é chamada de lei das malhas, pois em um circuito elétrico é possível existir um conjunto de elementos de circuito que constituem um percurso fechado. Vejamos a ilustração abaixo. Malha ABCD. A segunda lei de Kirchhoff afirma que percorrendo uma malha num certo sentido, partindo e chegando ao mesmo ponto, a soma algébrica das DDP é nula.